milênio antes de Cristo começou a 1º de janeiro de 1000 antes de Cristo e terminou 31 de dezembro do ano 1 antes de Cristo. É o auge das civilizações clássicas da Grécia Antiga e Roma Antiga, época de grandes invenções. População mundial chega a 300 milhões de habitantes. Isso aí era no começo, né, Lucas? Sim, no começo. Então, isso aí agora, isso daí está dizendo o primeiro milênio, né? Sim. Então, aí quando Cristóvão Colombo veio para cá, mano, já tinha 1 bilhão e 800 milhões de pessoas ao todo da Terra circular, tá ligado? Aí você vai vendo agora o que eles falam e você vai vendo como as coisas batem com a Bíblia, entendeu? Chama-se ano bissexto o ano ao qual é acrescentado um dia extra, ficando com 366 dias, um dia a mais do que os anos normais de 365 dias, ocorrendo há 4 anos, exceto anos múltiplos de 100, que não são múltiplos de 400. Isto é feito com o objetivo de manter o calendário anual ajustado com a transação da Terra e com os eventos sazonais relacionados às estações de ano. Mas você vê que eles deixam aí bem claro, mano, que é bem ajustados, cara, bem alinhados, bem ordenados, entendeu? Eu tô levando agora para um lado da história, assim, eu, Lucas, o pessoal, mais para uma realidade do que foi feito com as pessoas. Então, do século I ao primeiro milênio, assim, vai ter mais pra frente histórias, né? Que vai falar de personagens e tal. Mas você não vê, assim, falar na verdadeira história coisas bizarras como Adão e Eva e essas coisas. Então, o que a gente está querendo trazer para as pessoas, que até eles terem chegado aqui em Pindorama, eles vieram fazendo essas trocas de inversão aí, sabe, cara? É isso que eles têm para nos dar. Eles trocaram, colocaram dias a mais, e isso foi ajustando o calendário deles, entendeu? A origem do nome bissexto advém da implantação do calendário juliano em 48 a.C., que se modificou evoluindo para o calendário gregoriano, que hoje é usado em muitos países, a todos os quais ocorrem os anos bissextos. Dentro de um contexto histórico, a inclusão deste dia extra, dito dia intercalar, ocorreu e é feito em calendários ditos solares em diferentes meses e posições. No calendário gregoriano é acrescentado ao final do mês de fevereiro, sendo seu 29º dia. O calendário juliano foi organizado pelo sábio Sogígenes de Alexandria no ano 46 a.C. e que deve o seu nome a uma homenagem a Júlio César. Na qualidade de pontífice máximo da República Romana, a quem competia a tarefa de decidir quando se introduziam os meses intercalares. Essa parte que fala de pontífice aí, velho, isso daí é o Papa, é algo que já vem assim de uma religião montada, entendeu? Porque antes de ser religião, que nem hoje é venerado como religião, antes era um governo só, entendeu? Do lado europeu, que se cresceu, entendeu? Tomando as terras e falando que era assim. Pode ver que aí fala de Júlio César. E tem duas correções. Primeiro você falou que o calendário ele era feito no ano de 48, não é? Depois eles já alegam que foi em 46 por esse cara aí. Então você vê como eles deixam falhas de fragmentação para que as pessoas não conseguem entender as histórias. Então o que a gente está fazendo nada mais é que ajuntar as histórias para provar que não tinha esses livros bíblias, não tinha essas coisas, e elas são recentes.
Bíblia assim, ela não tem 300 anos, entendeu? Daí você vai vendo como as pessoas vão, o sistema que foi implantado, catequizado, né? Foi implantando essas coisas vã na mente das pessoas e as pessoas hoje estão presas com isso daí. Calendário romano tradicional. Um calendário de tipo lunisolar. A reforma do calendário juliano entrou em vigor no dia 1º de janeiro do ano 45 a.C., tornando-se o calendário romano num calendário solar, alinhado pelas estações do ano. A semelhança do calendário egípcio já então em vigor. As principais características desta foram fixar o calendário anual em 365 dias, que se designa no ano comum, herança dos astrônomos sacerdotes romanos, que estabeleceram um ano de 365 dias por volta do ano 2800 a.C. Então, aí novamente vem o que? Romanos, cara, entendeu? A linhagem de Caim, que fala na Bíblia, né? Que era Caim, Abel e Sete. Abel era vermelho e Sete era negro. E Caim era branco, velho. Era uma linhagem de herança de pessoas originárias, que quando Caim entendeu que ele poderia fazer maldade, ele não matou os irmãos dele. Ele matou várias nações, entendeu? Para chegar no século XXI que nós vemos hoje. E até hoje tem muito isso subliminarmente, em cultos ocultos, entendeu? Só que aqui você vê outra contradição, que aí já vai para 42, entende? Eles vão modificando novamente o ano que foi feito. Se você prestar atenção no texto que você falou até agora, eles modificaram novamente, entendeu? Isso, e para que as pessoas não consigam chegar num senso do que o único império que é contra as verdadeiras nações aí que falam que é hebraica, mas hoje nós sabemos, porque tem uma coisa que tem que ser falada, a gente que vivemos hoje nessa linhagem desse Deus, conhecemos um livro que foi feito como sagrado, só que hoje nós sabemos que ele é uma cabala da Bíblia, né? A cabala da Bíblia é onde que você tem que desfragmentar o livro para conseguir fazer realidade mesmo, e tirar a emoção. Aonde que a gente tinha, até uma matéria que nós estávamos vendo hoje, eu e você, que os primeiros textos bíblicos, que a gente vai fazer isso também aqui, era 24 livros, correto? Sim. Então eles veio de 24 nações, de originários que eles já tinham tomado, formando uma linhagem. E eles já tinham observação de Pindorama, entende? E também já tinha alguns originários da época que já tinham ligação com eles em qual sentido? De informação. Ali já havia a corrupção, aonde que colocam na Bíblia corrupção e essas coisas já haviam ali. Então aí você vê como eles só colocam datas, e depois dessas datas vocês vão ser apresentados para todas as pessoas, as que pesquisam um pouco. Por que quando nós falamos que nós é diferente de quem estuda? Porque a gente pesquisa, então a pesquisa ela é algo que vai fechando um contexto de qualquer coisa. Pesquisar nada mais é que fragmentar uma mentira. Então o que acontece? Quando a gente pesquisa, a gente vai logo no fundo. E do século I ao século 1000, vai começar a ter história mesmo a 300, a 200, não no século I, até o século 100, antes de Cristóvão Colombo, né? Que é o Cristo Color, né? Então, irmão, a gente vai vendo que as coisas não é desse jeito. E não tinha história, porque antes de ter livros, papel que nem nós temos hoje, digital, era tudo apenas por história falada, não tinha história de você escrever ou não, era algo que deixava sempre como numa pedra alguma coisa. E enfim, resumindo isso,
A gente conheceu até aqui o lado da Bíblia, o hebreu, sabemos que era negro, que era Yahushu, e fomos se aprofundando. Até que nós chegamos, e muitos hoje já sabem que é o Brasil, correto? A terra que mana leite e mel e tal, enfim. Aí paramos em 1500, vamos pôr aí. E de 1500 para cá tem a história de quem já era daqui. Então, para que qualquer um que for falar que sabe que é os brasileiros e negar que é qualquer índio e era originário, e os originários, antes de ser catequizado, não tinha Salvador, eles nunca contou história disso, e eu tenho relatos disso. Então você consegue ter a percepção que eles chegaram aqui e chegaram em Tibiriçá, que ele era o líder dos Guaianazes nossos aqui, dos Tupiniquins, lá da Baixada, entendeu? E fora outros. E quando você tem a visão disso, que ele era, como hoje nós lemos também, Jesus é o que? Curandeiro, o de Cristóvão Colombo, não é isso? Mas vai trazer tudo isso. Então era o Tibiriçá, era um índio, que era o Tiwi Utsa, né? Que ele era um índio, um originário daqui. Então a gente está trazendo algo que as pessoas não têm costume de ler, nós também não temos costume de ler, a gente está pesquisando essas coisas para vocês entenderem o que foi feito e como não tinha sentido as coisas que eles implantaram. Sentido sempre teve, que a terra sempre foi habitada por pessoas, tá? Esse negócio que veio primeiro, não, foi a terra, logo depois da terra veio as árvores, água, mata, animais e seres humanos. Que a gente é nascido de uma semente que nós saímos da terra, como se estivesse deitados e levantamos. Isso é real, tá? E não tem esses negócios de historinha de Adão e Eva, não. Nasceu as 4 linhagens mesmo e pronto. Fixar o calendário anual em 12 meses, abandonando completamente o sistema de meses intercalares e distribuindo os dias de diferença entre o valor médio do calendário tradicional e o novo pelos vários meses do ano, acrescentando-os em 1 ou 2 dias. Acrescentar um dia de 4 em 4 anos, 4 vezes 6, 24 horas, um dia, resultante da diferença de aproximadamente 6 horas entre os 365 dias do novo calendário e o valor médio do ano trópico de 365 dias e 6 horas, ou 365 dias e 1/4, ou 365,25 dias. O dia a intercalar ocorria no 6º dia antes das calendas de março ou 24 de fevereiro no nosso calendário. O dia repetido dizia-se o dia bissexto antes das calendas de março. O século corresponde aos anos de 501 a 600. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregoriano em 24 de fevereiro do ano 1582. Opa, aí já começa, ó. No ano de 1582. 1582, gravem isso, continue. Implantado pelo líder romano Júlio César 100 anos antes de Cristo e 44 anos antes de Cristo. Em 46 anos antes de Cristo. Então, você entendeu? Simplesmente a Terra era todas vamos pôr aí, né, mapa, mas a geografia, a geologia terrestre junto com a do humano, qualquer ser humano que estiver fora de sã consciência da catequização, porque hoje nós vivemos, muitas pessoas falam, não, eu tenho isso, legal, você tem algumas verdades conhecidas aí, só que a gente veio do ensino fundamental, governamental, mundial. Então é algo que, se você for ver, nós aprendemos só o que, Lucas? Só o que ensina na escola já era. E nas faculdades você paga para aprender aquilo que eles querem. Então antes de ser, você entendeu o que quis aí? Foi muito rápido, já chegou ali. A matéria em si já diz história.
É um negócio contado. É contado. Não é um fato, é história. É história, entendeu? Então aí quando era antes de Cristóvão Colombo, o Cristo Collor aí, que por sua vez teve o nome chamado de Jesus, porque ele veio da origem dos europeus, né? Mandado pelos reis católicos, é isso, não é, Lucas? Então, quando você entende isso, você já sabe que era um governo, o catolicismo universal. Por que a igreja universal? O povo, que é o gado, e a universalidade deles, eles controlam. Era uma terra circular, não era uma terra globo, que nem diz hoje. Enfim, a gente vê aí, Lucas, que aí você já define muitas coisas das mentiras, entendeu? Porque como é que tá aí o finalzinho, que tá escrito aí no que mesmo, que você estava lendo na pesquisa? Sobre o que em 24 de fevereiro do ano 1582, em substituição do calendário juliano implantado pelo líder romano Júlio César, 100 anos antes de Cristo, 44 anos antes de Cristo, depois eles falam em 46 antes de Cristo. O século I foi o primeiro século da era cristã, sendo um período de 100 anos iniciado em 1º de janeiro de 1 e terminado em 31 de dezembro de 100, que se notabilizou pelo nascimento de Jesus Cristo, o surgimento do cristianismo e o auge do Império Romano. Aí é onde você já vê que o Cristóvão Colombo ele já veio operando. Aqui a gente está mostrando o antes de Cristo e depois de Cristo. Então já começa depois falando que já veio o nascimento de um Salvador. Mas mediante isso a gente cortou todas aquelas histórias que dão, tá? Como observação para que se estenda e as pessoas fiquem divididas. O nosso foco é só trazer mesmo aonde que aconteceu os erros de traduções aí, e provar que a nossa origem aqui começou sem esse modo de estilo de leis e de globalização. Então aqui já vem imposto, né, que Cristo nasceu no ano 1, é isso? Sim. Então beleza, aí a gente já temos uma grande definição de que a colonização veio no ano 1 deles, né? Que é o Cristóvão Colombo, que é os jesuítas, né? De Cristóvão. Enfim, tem alguma coisa aí, Lucão? Tem sobre o Império Romano, que durou de 27 a.C. até 395 depois de Cristo. Ele reinava sobre 46 países na região da África, Ásia e Europa. Olha aí. E também a língua oficial era latim, religião, politeísmo, cristianismo. Utilizavam as moedas denário, sestércio e soldo. Reinou durante o reinado dos imperadores Augusto, 27 anos antes de Cristo até 14 depois de Cristo, e Teodósio, que foi o último, em 378 até 395. Então a gente vê que eles tinham na época 3 moedas, né? Eram as 3 fontes que eles sempre trocaram as localizações, que um tempo era a Inglaterra, era o Vaticano, onde é Roma, Roma era onde que é o Vaticano, França sempre ali no meio, né? Então a Europa ela foi se corrompendo nessas histórias que vocês estão vendo. Isso aí é a verdadeira história que deveria ser escrita no lugar da Bíblia. Era coisas que tinha que ser falada, né? Então as pessoas no qual pode-se também dizer da sociedade como era, né? Sim, o Império Romano era uma sociedade multicultural
com uma surpreendente capacidade de coesão, capaz de criar uma noção de identidade comum, ao mesmo tempo que assimilou os mais diversos povos no seu sistema político. A preparação romana em criar monumentos e espaços comunitários abertos ao público, como os fóruns, anfiteatros, circos ou as termas, ajudou a estabelecer o sentido de romanidade. A sociedade romana possuía um sistema complexo de múltiplas hierarquias, que o conceito contemporâneo de classe social não define de forma precisa. Então, a hierarquia, velho, é algo que é imposto, você sabe, né? Vem alguém, impõe isso, foi as tomadas, aí já deixa tudo, na sociedade já deixa tudo. Antes de ser religião, pessoal, era o sistema da época de colonização, tá? Aí de colonização passou a ser religião, que começou a ser venerado. E assim as pessoas precisam entender essas coisas. E é conteúdos que as pessoas precisam que a gente faça para que vocês possam entender, abrir a mente. Não é abrir a mente, é nossa, não, bacana. É entender que a história é outra realidade, entende? Aí tem também a economia. A economia do Império Romano tinha por base uma rede de economias regionais, na qual o Estado intervia e regulava o comércio de forma a assegurar suas próprias receitas. A conquista de território permitiu a reorganização em larga escala do uso da terra, o que proporcionou a produção de excedentes agrícolas e uma progressiva divisão do trabalho. Em particular, no norte de África, algumas cidades afirmavam-se como grandes centros regionais de determinada indústria ou atividade comercial, e a escala das edificações em áreas urbanas indica uma indústria de construção plenamente desenvolvida. Os papiros revelam métodos de contabilidade complexos que sugerem elementos de racionalismo econômico numa economia bastante monetizada. Durante os séculos I e II, as redes de estradas e transporte expandiram-se significativamente, ligando com rapidez as economias regionais. O crescimento econômico, embora não seja comparável às economias modernas, foi superior à maioria das sociedades anteriores de industrialização. Então, aí é onde você vê que quando eu falo que é uma trindade de colonização, catequização e segregação, é por isso. Aí nós já vemos que a economia real era impor aquilo que tinha que ser feito, né? E não como tem que ser feito, e não como era. Aí é onde assim, já se encaminha para o lado translúcido da situação, onde que as pessoas já vivem hoje numa lucidez tão grande que acha que é isso que tem uma espiritualidade a mais por estar ali venerando um sistema que está aí sendo exposto aí cada vez mais, tá? Isso, para quem não entende, que fala, eu sou evangélico, eu sou de tal placa, é evangelho cristão, tá? Não existe evangelho judeu, evangelho de nada, tá bom? O judaísmo aí não tem 70 anos, tá, pessoal? A cidade de Israel aí, ó, a verdadeira história não tem 70 anos. E as pessoas não conseguem definir essas coisas, né? Trabalhos e profissões. As inscrições registram 268 profissões diferentes na cidade de Roma e em 85 em Pompeia. Existiam associações profissionais para as mais diversas profissões, como as de pescadores, mercadores, comerciantes de azeite, artistas, comerciantes de gados, ourives, condutores ou mulhões e pedreiros.
A produção têxtil era uma das principais fontes de emprego. Os tecidos e o vestuário pronto a vestir eram duas das principais mercadorias de troca entre as províncias. O vestuário de melhor qualidade era exportado por homens de negócios ou mercadores, os quais eram muitas vezes residentes abastados dos centros de produção. O pronto a vestir podia ser vendido por intermédio de vendedores ou mercadores itinerantes. Os produtores têxteis geriam muitas vezes pequenos negócios, empregando aprendizes, trabalhadores livres, assalariados e escravos. Tanto os fiadores como os tintureiros tinham suas próprias guildas. Os centenários eram trabalhadores especializados na produção têxtil e na reciclagem de tecido em retalhos. Religião. Após a crise republicana e a transição para o Império, a religião do Estado adaptou-se de forma a apoiar o novo regime. Augusto implementou um vasto programa de revivalismo e reformas religiosas. Os votos públicos, que anteriormente pediam às divindades a segurança da República, passaram a ser vocacionados para o bem-estar do imperador. O curso da personalidade vulgarizou novamente as práticas de veneração dos ancestrais e do gênio. Isso, a divindade tutelar de cada indivíduo. Era possível ao próprio imperador tornar-se ainda em vida uma divindade de estado mediante uma votação no Senado. O culto imperial, influenciado pela religião helenística, tornou-se uma das principais formas de Roma anunciar a sua presença nas províncias, cultivando em toda a extensão do império a lealdade e partilha da mesma identidade. A religião na Roma antiga engloba não só as práticas e crenças que os romanos viam como suas, mas também os diversos cultos importados para Roma e os cultos praticados nas províncias. Os romanos viam-se a si próprios como profundamente religiosos, atribuindo a sua prosperidade econômica e militar a uma boa relação com os deuses. A religião arcaica, que se acredita ter sido instruída pelos primeiros reis de Roma, ofereceu os fundamentos dos mos maiorium, ou tradição, ou código social basilar na identidade romana. Não existia qualquer princípio análogo à separação igreja-estado, e os lugares de sacerdote na religião do Estado eram preenchidos pelas mesmas pessoas que ocupavam lugares na administração pública. Durante o período imperial, o pontífice máximo era o próprio imperador. Então, aí vocês veem que o que eu falo, venho falando e sempre falo. Não existe religião, existe comercialização. No qual sentido, cara? Aí só falou de emprego, não? Sim. Então vocês precisam entender que antes de ser religião, era colonização, se colonizava e reeducava. Por que chegou em nós hoje como religião? Porque ficou algo mais suave. E para quem já tem um entendimento a mais e já pesquisou outras religiões, ou o fim do mundo, por exemplo, vai ver que não tem lógica eu acreditar que um Deus, né? Que um Deus bom, né? A gente já desmascarou o judaísmo. O cristianismo ele vem antes do judaísmo. O cristianismo ele vem antes do hebraico, cara. Então aí a gente já desmascarou que não tem contexto bíblico para a realidade, né? Então a gente pegou aqui o mais fundo, o mais antigo conteúdo. Pode ter mais antigo que esse, mas vai dar no quê? Cristianismo.
Roma. Livro de Mormon. Isso, o livro dos Mormons aí que nós temos. O próprio livro dos Mormons tem a foto aqui que fala que o Jesus estava nas Américas. Então, e o que acontece? Eu acredito que está mais na hora das pessoas acordar para isso, né? E ver que não é uma religião, é um comércio, sempre foi comércio, não existe. A fé é a maior fé, a maior entidade que existe foi dado a ser o ser humano em ação. Ou o ser humano não tem 2 ou 3 estilos de espíritozinho. Você, para quem tem um pouco de base de conhecimento, sabe que a espiritualidade ela nada mais é que a própria naturalidade. Então, para quem tem noção que a espiritualidade foi formada uma montanha, foi formado um rio, foi formado pássaros, peixes aquáticos, né? Que são os peixes aquáticos, os animais aquáticos, as aves, os animais terrestres, as árvores, os insetos. Vocês querem mais entidade que essa? A natureza que foi dada, né? Então, quando você consegue raciocinar essas coisas, você abrange muitas outras coisas e abre a cabeça para ver quão mentiroso é o sistema religioso. Quão mentiroso é a fundação que deram para o homem que veio aqui, o Cristo Color, né? Que é o Jesus, né? E deixa bem claro, falando que ele teve por almejo de João Ferreira de Almeida ser escalado por ser o Jesus Cristo, né? Então eu acho que não tem muito que ficar apresentando para as pessoas entenderem que é uma história, tá? E foi trocada, e isso daqui é a verdadeira religião. Awere, parte 1 da história. Que todos possam assistir e aprender um pouco mais. Awere, Azeru, Ramoi, Poupa a todos. Obrigado e gratidão.